O personagem principal, Mike, um estudante universitário do primeiro ano, acaba de saber que foi traído. Ele está chateado por causa de sua vida monótona, não tem emprego e sua namorada foi levada por um homem rico. Mas de repente um raio mudou sua vida, concedendo habilidades misteriosas. Mike foi capaz de ver literalmente tudo. Aqui Mike está observando as enfermeiras usando sua habilidade de ver através de suas roupas. A irmã divina que lhe contava todas as noites sobre suas habilidades. Este presente celestial o tornou invencível, garantindo teletransporte, força na luta e invisibilidade. A estagiária que veio medir a pressão de Mike imediatamente caiu em suas fantasias, oferecendo o herói para ser seu namorado. Todas as mesmas fantasias sobre riqueza e lindas garotas por perto. Ele não entende se esse poder misterioso e as mudanças repentinas são um presente ou uma conspiração. Esta é Gail, amiga de Mike. Agora eles estão bebendo juntos, enquanto discutem a vingança do protagonista. Mike foi ao banheiro. Houve uma tempestade lá fora. Naquele momento um raio atingiu o poste sob o qual o cara estava e o atingiu. Após 3 dias, o herói acordou no hospital. Galé e o médico assistente estavam ao lado dele. O médico notou que os olhos de Mike estavam vermelhos. Nesses olhos, Galé viu a praia e muitas garotas correndo ao lado do personagem principal. Uma das garotas pediu a Mike que a ajudasse a aplicar o creme. O herói concordou, após o que a garota imediatamente assumiu a aparência de Galé. Mike estava assustado porque claramente não esperava por isso. Pulando de susto, o personagem principal bateu no médico que estava ao lado dele. O médico chamou a enfermeira ao quarto porque o personagem havia acordado. A porta se abriu e 3 enfermeiras entraram na sala. O herói ficou surpreso. As enfermeiras ficaram muito bonitas. Ele podia ver através dos uniformes. A princípio pensou que fosse uma alucinação por causa do ferimento. Sem entender por que os vê sem roupas, Mike ainda se referiu a alucinações. Uma enfermeira estagiária que veio medir sua pressão arterial disse que o herói poderia receber alta após o almoço. Mike ainda estava impressionado com seu dom, então ficou muito preocupado quando as enfermeiras falaram com ele. Ao mesmo tempo, Galé observava garotas esbeltas fazendo yoga. O estagiário, certificando-se de que o personagem principal estava em estado estável, confirmou sua alta. Galé gostou muito daquelas garotas da sala de ginástica. A enfermeira pegou Galé espiando e disse-lhe para segui-la para pagar o tratamento de Mike. Olhando para a personagem principal, a enfermeira estagiária ficou chateada porque Mike não se lembrava dela. Mike, em pânico, procurou em seu telefone uma resposta para seus sintomas incompreensíveis. Acontece que foi depois de ser atingido por um raio que ele desenvolveu a visão de raios X. O herói decidiu não contar nada a Galé para que ele não pensasse que Mike havia mexido a cabeça. Olhando imediatamente para o chão, ele viu pessoas abaixo dele. O chão pareceu desaparecer e todos os andares acima dos quais estava localizada a câmara do herói tornaram-se visíveis. Ele ficou muito assustado, caiu no chão e começou a se mover, rastejando sobre ele. Foi nesse momento que ele teve o azar de sentir uma forte vontade de ir ao banheiro. Depois de fazer todos os seus negócios, o herói dirigiu-se para a saída do banheiro, continuando a rastejar no chão. As enfermeiras que passavam viram Mike saindo do banheiro. Eles fugiram gritando que tinha um tarado no banheiro. Mike percebeu que estava no banheiro feminino. Vendo o brilho do ralo no chão, o herói olhou para lá. Parecia-lhe que o ralo do esgoto estava sugando. Acontece que sua visão de raios X se estende até o oleoduto, então ele viu uma luz no final do cano de esgoto. O cano o levou ao banheiro, onde estava sentada uma enfermeira idosa. Ao mesmo tempo, a mulher sentada no vaso sanitário começou a sentir que estava sendo espionada. Vendo algo que o herói não gostaria de ver, caiu no chão, traumatizado com tal visão. A dupla de enfermeiras que viu Mike engatinhando trouxe outra enfermeira chamada Jane ao banheiro para mostrar ao pervertido que viram. Galé também foi até eles, e quando viu Mike caído no chão, ficou preocupado. Galé pegou o herói, pensando que ele havia desmaiado. Mike e Jane ficaram em um mirante na rua. O herói pediu desculpas pelo ocorrido no banheiro feminino e agradeceu o carinho que recebeu da enfermeira, oferecendo também sua ajuda em qualquer assunto e a qualquer momento. Jane perguntou se ela poderia recorrer ao herói caso tivesse algum problema. Mike mais uma vez confirmou suas palavras, em resposta ao que ouviu um pedido de Jane para se tornar seu namorado. Já saindo do hospital, Galé perguntou ao herói o que o médico lhe disse. Mike respondeu que ela o pediu em namoro. Galé ficou chateado com isso, pois ajudou Mike a superar o rompimento, pagou todo o tratamento no hospital e foi o primeiro a conhecer Jane, e o herói simplesmente a roubou pelas costas do amigo.
Acontece que Jane pediu a Mike que fingisse ser seu namorado na festa apenas para se sentir mais importante. O personagem principal explicou ao amigo que isso era apenas uma brincadeira, e ela pediu que ele fingisse não ser real. Mas para Galé, isso não mudou o fato de que Mike ainda lhe devia dinheiro pelo tratamento. A ex-namorada de Mike e o Sr. Lee, a quem ela havia ido, apareceram de repente perto dos heróis. O herói resolveu zombar deles, dizendo que vieram ao hospital especificamente para visitá-lo. Uma multidão se formou ao lado deles, já que o Sr. Lee era uma pessoa bastante popular, seu pai era o chefe da empresa Hentai. Lee, por sua vez, decidiu responder que não deveria considerar a opinião de uma pessoa como Mike. Depois de ouvir outra piada de Mike, Lee começou a ameaçá-lo com seu pai. O Sr. Lee disse que só o perdoaria se Mike imediatamente se ajoelhasse e lambesse os sapatos. Galé pediu a Lee que não ficasse zangado e ofereceu o jantar como desculpa. Lee não gostou disso, então imediatamente balançou a perna na direção de Galé. O personagem principal correu rapidamente e agarrou a perna de Lee, impedindo de dar um golpe. Ele ficou com raiva e atacou Mike, perguntando se ele queria morrer. Mike jogou fora o punho de Lee sem muito esforço. O cavaleiro no mesmo momento caiu de cara nas latas de lixo. O próprio herói ficou claramente chocado com suas habilidades e com a facilidade com que jogou Lee fora. Galé estava sentado embaixo do escritório, ouvindo Mike ser repreendido. Mike saiu depois de agradecer ao professor. O amigo do herói não passou despercebido pela força do herói, admitindo que nem percebeu como matou o mestre. Galé disse que foi ótimo vê-lo sendo colocado em seu lugar, que é o que você esperaria de seu durão irmão Mike. O herói respondeu que como hoje salvou a vida de Galé, a questão de pagar pelo seu tratamento foi removida. O herói fugiu imediatamente, percebendo que Galé não iria gostar. O Sr. Lee estava no Hospital Imperial na época e descobriu-se que ele estava bem, apenas perdeu a consciência. Uma garota perguntou o que aconteceu com os guarda-costas que estavam com Lee. Depois de acertá-los, ela ordenou que encontrassem quem bateu em Lee e deu-lhes 3 dias para fazer isso. Caso contrário, em vez de ficarem no chão, eles ficarão embaixo dele. O personagem principal olhou para seus olhos vermelhos. Ele também pensou em suas habilidades. Agora ele consegue ver através dos objetos. Além disso, empurrou Lee apenas levemente, sem pensar que o golpe seria tão poderoso. O herói está feliz porque com a ajuda de tais habilidades ele pode salvar o mundo e ganhar muitos fãs. Uma luz ofuscante começou a aparecer na porta. Imediatamente o herói se mudou para algum lugar. Alguém falou com ele, chamando-se de Irene, dizendo também que o raio que atingiu o herói era energia espiritual. O aparecimento de uma garota apareceu e disse ao herói que seu corpo ainda estava no dormitório, e agora ele era apenas energia espiritual. O herói confundiu a garota com uma colecionadora de almas, dizendo que não queria morrer porque ainda não havia conseguido salvar o mundo. Neste momento, os guarda-costas de Lee foram à casa de Mike. Irene disse ao herói que lhe daria um sistema especial para ensinar as técnicas dos imortais. Ela lhe ensinaria como melhorar e controlar suas habilidades. Ela deixou uma marca na mão dele e saiu, mandando-o trabalhar e praticar. Mike se viu de volta ao seu quarto como se nada tivesse acontecido. Ele pensou que era um sonho. Mas quando viu a marca em sua mão, mudou imediatamente de ideia. Uma luz brilhante apareceu na marca e alguém falou, dizendo que este era o sistema de cultivo mais poderoso e incomparável no mundo dos imortais. Um menu com um botão de login apareceu na frente do herói, vindo da marca deixada por Irene. O sistema queria observar as características naturais do protagonista, mas mesmo após receber os poderes imortais da Mestre Irene, sua energia espiritual era de apenas 50 unidades. Mike estava zangado com o sistema por chamá-lo de lixo e virgem. O sistema respondeu chocando o herói. O sistema também dizia que o mestre havia levantado as restrições ao poder de punição por preguiça ou desrespeito por parte do herói. O sistema se apresentou como Irene, apesar do mestre ter transferido todo o seu poder imortal para o herói. Ela continua a reter uma pequena parte dele. Irene disse ao herói para controlar sua respiração e tentar perceber a energia desta sala através de sua visão. O que o herói vê agora é como realmente se parece a verdadeira essência do mundo. Mike joga bola enquanto joga basquete. Irene diz a Mike que suas habilidades são apenas o básico agora. Ele não apenas vê o movimento da energia dentro da sala, mas também o poder espiritual está concentrado em seus olhos, de modo que nada interfere em sua visão de raio-x. Ao se concentrar, ele pode sentir o poder de qualquer objeto, assim como agora vê um rato no duto de ar. Ele pode até observar um amigo em outra sala e ver claramente os insetos nele.
O herói finalmente entendeu por que conseguia ver milhares de quilômetros de distância. A alta percepção do herói pode controlar o poder espiritual, então Irene irá ajudá-lo e lhe dizer como obtê-lo. Ela explica que nada pode aparecer por magia, apenas transferir de um objeto para outro, ou transformar formas de energia. Mike entende do que ela está falando. Os humanos obtêm energia da água, da comida e do sono, e os imortais também requerem grande absorção de objetos espirituais para reabastecer suas forças. Ela pode ajudar o herói a converter itens espirituais em seu próprio poder, por meio de itens que significam antiguidades, metais raros ou joias. Ela também pode extrair conhecimento de livros, o que lhe permitirá dominar rapidamente algumas habilidades. Também pode ajudar na fabricação de pílulas de imortalidade. O herói fica feliz com a situação e pede a Irene que aprenda conhecimentos nos livros, já que tem prova na próxima semana. O sistema não fica satisfeito com isso, oferece-lhe conhecimentos secretos e em troca ele o desonra ao falar sobre a prova. Mas um livro sobre as técnicas de lutadores sem regras combina com Irene. Estudar o livro levará exatamente 5 minutos para o sistema. Os guarda-costas já subiram ao andar onde mora o herói e procuram seu quarto. Caminharam pelo corredor, examinando outras salas, até encontrarem a certa. Um deles chutou a porta. Todos os guarda-costas de Lee começaram a entrar na sala. Galé estava na sala e eles acordaram. Sem hesitar, o guarda-costas jogou Galé da cama no chão com uma das mãos. Não encontrando Mike, um deles perguntou a Galé onde estava seu amigo, e ele respondeu perguntando quem eram. Por isso ele imediatamente levou um soco tão forte no rosto que voou para o outro lado da sala. Levantando-se, o amigo do protagonista o chamou de bastardos e perguntou como eles tiveram coragem de bater nele. Aí ele se lembrou desses caras. Ele os viu ao lado do senhor. Galé disse que não sabe onde Mike está agora. Amarraram-no e colocaram-lhe as calças na boca, deixando-o sentado no quarto. Mike ouviu sons vindos do quarto de Galé e imediatamente percebeu que alguém havia invadido seu quarto. Ao ouvir os gritos do amigo, ele caminhou até a porta para ouvir mais de perto. Irene disse para ele esperar. Ele examinou a área e identificou muita energia próxima, sugerindo que ele também visse primeiro como estavam as coisas ali. Mike decidiu ouvir Irene e começou a se concentrar em suas forças para ver o que estava acontecendo atrás da porta. Ele viu um grupo de homens agarrar Galé. Eles caminhavam em direção ao herói. Ao vê-los do lado de fora de sua porta, Mike decidiu empurrá-la com força. O golpe saiu com força suficiente para que o chefe dos guarda-costas voasse para longe da porta. Ele se agachou de dor, seus assistentes ficaram ao lado dele, preocupados com sua condição. O patrão ficou muito bravo ao ver o sangue em sua mão. O líder e seu assistente começaram a se aproximar do herói, dizendo que ele era cego. O personagem principal responde que não é ele quem é cego, mas sim a porta. No mesmo momento, os guarda-costas reconheceram Mike e correram em sua direção para agarrá-lo. O herói tentou realizar o truque com um golpe leve que havia feito com Lee, mas por algum motivo não funcionou mais. Aquele cara malvado decidiu que Mike decidiu brincar com ele, o que ele particularmente não gostou, então ele avançou contra o herói com os punhos. O herói não entende o que está errado e para onde foi a força que teve durante o dia. A melhor decisão foi simplesmente começar a fugir. Irene explicou ao herói que o poder que existia durante o dia era um poder instável, ou seja, não era dele. A partir de agora seu poder tornou-se estável e igual a cerca de 3 em 10. Mike correu para o elevador, mas acabou que ele estava bloqueado e 2 guarda-costas já estavam parados ao lado dele. O herói não tem para onde correr, nem ideias. O resto dos caras já o havia alcançado, então não adiantava correr agora. O patrão diz que Mike é um cara bastante famoso, mas, infelizmente, está acabado. Se Mike for obediente, o chefe irá acertá-lo apenas uma vez, e então eles irão para a casa de seu mestre, onde o herói aproveitará os últimos momentos de sua vida. O Galé, preso, apoiou seu amigo e começou a gritar para ele fugir daqui. Para isso, Galé imediatamente voa na cara, mandando-o calar a boca. O amigo do herói ainda aguenta e pede para ele fugir, pois ele é uma boa pessoa. Os guarda-costas começam a pisar em Galé, dizendo que ele não tinha o direito de falar. O chefe, respondendo a Galé, diz que Mike quer muito fugir, mas não pode porque está preso. O sistema informa ao herói que ele já estudou aquele livro de artes marciais, então ele já pode utilizá-lo, alertando o herói para ter cuidado. Sua força é 20 e a força de seu oponente é 5, então se ele exagerar, ele irá matá-los. O herói está com raiva por causa da intimidação de Galé, e ele lhes diz para manterem seus cascos fedorentos longe de seu irmão, ou eles se considerarão mortos. Os caras começaram a rir do herói,
pensando que ele havia enlouquecido. Um cara se aproximou de Mike e pediu que ele batesse nele com um gesto para que ele confirmasse suas palavras. O herói imediatamente bateu em seu rosto. O golpe ainda foi tão forte. O cara voou assim como o Sr. Lee. Ele caiu bem ao lado de seus amigos, que ficaram claramente chocados com um golpe tão poderoso de um estudante comum. O herói diz que eles invadiram sua casa e machucaram seu irmão, então não poderão viver. O líder dessa gangue pergunta o que eles estão assistindo, deixe-os dar uma surra nele. Os caras atacaram o personagem principal com toda a multidão. Mike correu de volta para eles. Ele começou a derrubá-los como se fossem alfinetes, um após o outro. Correndo entre os outros, ele correu até o favorito do chefe e atacou-o. O careca ficou muito surpreso com a velocidade e coragem do protagonista, pois não esperava tal retorno. Tendo dito que sua cabeça estava bastante torta e ele queria corrigi-la, Mike balançou-a, segurando-o pela cabeça. Como ele atingiu Galé com mais força, ele foi atingido com mais força, especificamente com o punho do herói em seu rosto. Ele ainda ricocheteou muito bem com o impacto e caiu direto em uma lata de lixo. Ao ver o guarda-costas voador, o chefe congelou de medo. O herói percebeu o medo do chefe e perguntou por que ele estava parado. Ele disse-lhes para se apresentarem se quisessem morrer e, se não, deixá-los sair daqui. O grupo de outros rapazes ficou em silêncio imediatamente. Ninguém queria se aproximar do herói. Eles fugiram imediatamente, gritando que não voltariam a se aproximar dele. O chefe ficou com raiva porque eles estavam com medo de Mike. Depois de usar soco inglês, o próprio chefe decidiu lidar com o herói. Galé disse que o herói deveria ter mais cuidado. Neste momento o líder já estava voando para ele com soco inglês na mão. Ele errou inesperadamente. Mike apenas se moveu um pouco para o lado. O líder continuou tentando acertar o herói, mas nada funcionou. Mike usou suas habilidades evasivas. O herói, de forma muito abrupta e silenciosa, caminhou atrás do guarda-costas e cobriu a boca com a mão. Jogando sobre si mesmo, o herói fez o guarda-costas prometer que ele e seus amigos não voltariam aqui novamente. Tendo finalmente deixado o chefe confuso, ele terminou a frase. O líder ficou imóvel, mas isso não durou muito. Mike não o convenceu, prometeu que amanhã traria ainda mais gente até ele. O herói correu e voou na cara do oponente. O líder já percebeu que não poderia resistir à força de tal herói. Mike percebe que não quer ser seu inimigo nesta vida, ele realmente sente que o admira. A garota ruiva pergunta se você chamou a polícia. Gail e Mike ficam impressionados com a beleza deste policial. Ela é a policial Ana, encarregada do caso desses caras. O amigo do herói pergunta se eles podem ir com ela, ficariam felizes em ajudar a garota na investigação. Ana responde que isso não é necessário, ela também espera uma maior cooperação, e suas amigas pedem para trocar números para que possam almoçar juntas. Ana entrou no carro e foi embora, dizendo que talvez um dia eles teriam a oportunidade de almoçar. O herói lembra que prometeu acompanhar Jane na festa, e já está atrasado. Ana diz que eles são um bando de idiotas incapazes de ferrar um aluno. Se ela não tivesse chegado a tempo, quem sabe que tipo de problemas teriam causado ao seu irmão. Felizmente, alguém não sabe que ela é a irmã mais nova de Lee. Os guarda-costas se ajoelham na frente dela e pedem desculpas. Ela os impede, dizendo que eles não precisam mais se preocupar com isso, deixe-os voltar para o irmão e diga que ela mesma cuidará de tudo. Ela está muito interessada na força do protagonista. Mike e Jane vieram para a festa e gostaram do local onde está acontecendo o encontro. Ela agradece ao herói. Se não fosse por ele, ela não teria ousado vir aqui sozinha. Ele timidamente responde que não há problemas e está sempre pronto para ajudar. O casal passou pela catraca. O mordomo ficou por perto, pediu desculpas e disse que esta é uma área apenas para convidados VIP. O casal precisa apresentar o ingresso. Jane não esperava por isso, aparentemente ela não tinha convite. O mordomo começou a insultar o casal, dizendo que eles tinham vindo roubar comida e bebida. Mike fica irritado com a humilhação do mordomo, que por sua vez continua dizendo que já viu muitos perdedores como ele se fantasiando para entrar em uma área restrita. Um jovem se aproximou do casal, dizendo que reconheceu a doutora Jane. O nome dele era Tai. Ele disse que queria ser educado e conhecer o casal, mas não achava que eles se atreveriam a vir, e que tipo de perdedor era esse cara parado ao lado da garota. Tai disse ao mordomo para nos deixar passar, e a garota ao lado dele disse que o Dr. Tai é um gênio médico que só pode ser visto uma vez a cada século. Mike diz que esses desgraçados só veem o status das outras pessoas. A garota pediu ao herói para não provocar o médico. O presidente da sociedade médica, seu nome é Ant, subiu ao palco e, para sua surpresa,
O brilhante Dr. Tai pôde se juntar a eles hoje. Dr. Tai recebeu muitos prêmios médicos no país e no exterior, enquanto aderiu aos métodos tradicionais de tratamento da medicina antiga. Ankh pede para cumprimentar o Sr. Tai e ouvir seu discurso. Dr. Tai entra no palco, ocupando o lugar do presidente, que por sua vez sai do palco. De repente, o presidente se sente mal, ele aperta o coração antes mesmo de ter tempo de sair do palco. Mike percebeu o mau estado de Ankh. O presidente cai no chão de dor e tosse sangue. Nosso herói estava muito preocupado com o presidente. Ankh desmaiou no palco e a multidão gritou de horror. As pessoas cercaram o presidente caído e o sangue começou a escorrer de sua boca. O Dr. Tai abriu caminho no meio da multidão e disse que o presidente ficaria bem. Deve ter sido um ataque cardíaco repentino que o fez tossir sangue. Ele levou um conjunto de agulhas. A doença do presidente não vai lhe causar dificuldades. Ele só precisa dar uma injeção. Irene diz ao herói que o velho parece ser também um cultivador. Ela sentiu uma aura especial ao seu redor, mas ele está usando a técnica de cultivo errada. Este não é um ataque cardíaco comum, mas um vazamento interno de energia espiritual, que tem levado a um aumento na carga do corpo. Se o ataque cardíaco foi causado por esta técnica, então ele não viverá nem 3 horas. Tai deve ser interrompido urgentemente. Dr. Tai já havia preparado a agulha necessária e estava calculando o local da injeção para a acupuntura. Mike impediu TY de dar tiros assassinos no presidente. O herói diz que este não é um ataque cardíaco comum e que se Tai continuar o tratamento, o presidente morrerá. A multidão se revoltou contra Mike, chamando de idiota. Eles não sabiam quem ele era e como ele ousou dizer algo sobre os métodos de tratamento de TY. Tai disse aos guardas para levarem o herói embora e que se o presidente tivesse problemas por causa dele, ele deixaria de praticar medicina. Depois das agulhas de TY, o presidente acordou. Ele pulou do chão com uma tosse alta. Aparentemente a tosse piorou do que antes. TY entrou em pânico ao ver que a condição de Ankh só piorou após o tratamento. Ele não entendeu o que havia de errado. De acordo com todos os sintomas era um infarto. Por que a acupuntura não ajudou? O personagem principal abriu caminho no meio da multidão até o palco. Irene avisou que mais um pouco e seria completamente tarde. Mike precisa concentrar a energia espiritual em seus olhos. O sistema mostrará a ele o ponto de acupuntura desejado. Ele deve usar uma agulha para selar o ponto de acupuntura e, em seguida, fechar a borda espiritual Tai localizada na artéria carótida. O herói começou a ficar nervoso porque nunca tinha feito isso antes. Irene disse que era muito cedo para entrar em pânico. No momento era mais importante salvar a vida dele. O presidente acordou de repente. Uma multidão começou a se alegrar por Ankh e a elogiar o personagem principal, que teria pensado que ele curaria alguém tão facilmente. As pessoas ao redor de Tai começaram a zombar dele, dizendo que ele não era capaz de nada e que na verdade era um ignorante e um charlatão. O presidente não sabia como expressar a sua gratidão a Mike e pediu-lhe que subisse com ele. Ele mandou Jane para casa, dizendo que ficaria com o presidente para se certificar de que estava tudo bem com ele. Ela estava muito assustada e nunca teria pensado que o herói fosse tão bom em medicina. Após conversar com Jane, o herói dirigiu-se à entrada do elevador e também lhe desejou uma boa viagem para casa. Tai viu isso e ordenou que seu assistente descobrisse todos os meandros do personagem principal. Se ele não tiver nenhum patrono, então ele precisa ser eliminado. Já na sala do presidente, ele perguntou o nome de Mike e agradeceu por salvá-lo. Mike se apresentou. Ankh disse que pessoas que podem curar sua doença são muito raras. Nosso herói é um cultivador por acaso. Mike respondeu que sabe muito pouco sobre medicina e não é um cultivador. Ankh disse que era um jovem muito humilde e deu a Mike um presente do fundo do coração. O presente acabou sendo uma mala cheia de dinheiro. O herói ficou chocado com tal quantia. Ele é um estudante comum. Onde poderia ter conseguido tanto dinheiro? O presidente revelou-se muito generoso. O herói nunca tinha visto tal quantia em dinheiro em toda a sua vida. Não, um herói não pode perder prestígio. Um homem deve ter autoestima. Agarrando a maleta e guardando-a para si, Mike disse que Ankh foi muito gentil, mas como ele pôde aceitar um presente tão caro? A neta do presidente, de 20 anos, chamada May, saiu do carro. Uma multidão de homens, vendo tamanha beleza, começou a discutir com entusiasmo a garota. Tai falou com ela e perguntou por que ela veio porque seu avô já estava bem. Em resposta, Mai o ignorou completamente e seguiu em direção ao elevador. O presidente e Mike estavam sentados à mesa. O primeiro disse que o herói era um jovem bastante interessante e que teria prazer em conversar com ele. Também perguntou se poderia tomar alguns copos com ele. O personagem principal concordou.
Mai chorosa entrou correndo na sala, perguntou se estava tudo bem com o avô porque ele a assustava muito. O presidente disse que estava tudo bem com ele, e tudo graças ao nosso herói e às suas excelentes habilidades de cura. Mai disse que ele era um estudante comum, ao que seu avô objetou dizendo que ela estava simplesmente sendo injusta com esse cara, afinal ele o salvou. Ty, parado ao lado dele, disse que você deveria ter cuidado com Mike. Ninguém nunca ouviu falar do herói, então ele pode muito bem prejudicar alguém. Mike não se afastou e mencionou que quem quase matou o presidente Ant foi o próprio Ty. Ty ficou irritado com as palavras do herói e já estava ansioso para que seu povo encontrasse informações sobre ele. A assistente de Ty ligou para ele, aproximou-se e começou a sussurrar algo em seu ouvido. Anteriormente, ele era muito descuidado na sala de conferências. Se Mike quisesse lutar com ele nas habilidades médicas, se ele vencer, receberá 10 milhões, mas se perder, perderá os 2 braços. Seu povo descobriu que o herói é apenas um estudante comum. Ant tentou impedir essa briga. O personagem principal o salvou, então Ty deveria parar de criticar as pessoas. O herói o deteve e concordou com os termos do duelo, pois receberia o dinheiro prometido. Irene avisou que se algo acontecesse ela não poderia ajudar o herói. Ele, por sua vez, ficou tenso, porque ela não disse isso antes. A jovem senhora May tem uma doença muito estranha e se o herói a curar, Ty admitirá a derrota. A menina sentiu-se desconfortável porque sua doença estava sendo discutida. Acontece que sua doença reside no fato de que, embora já seja estudante do ensino médio há muito tempo, às vezes ainda faz xixi na cama ou durante as aulas de educação física enquanto corre. Hank disse que queria perguntar ao herói sobre isso, mas ficou envergonhado. Mai disse que não permitiria que ele fizesse algo consigo mesmo. Mike brincou dizendo que não havia nada de errado com isso. Ele perguntou a Irene se essa doença tinha cura. A resposta foi silêncio, e ele se virou e viu que não havia sistema por perto. O presidente respondeu que se isso realmente não for problema, então ele ainda pede para ajudar a neta. Concorda o herói. Para onde foi o sistema quando era tão necessário? Mesmo o professor de Tai não conseguiu curar a doença da senhora May, porque o herói pensa que pode. Mike pediu ao avô de Mai que lhe desse um lugar isolado, sem outras pessoas ou perturbações. Hank disse que há salas vazias acima para que o herói possa usar qualquer uma que quiser. Ele também disse à senhora Mai para ir com Mike. Ele tentaria curar a garota. Ela disse que se o herói fizer algo ultrajante, ela irá castrá-lo ali mesmo. O herói e a garota começaram a subir as escadas. Ele gostou da vista por trás da linda senhora Mai. Ele precisa ganhar tempo até que Irene volte para ele. Percebendo a beleza encantadora da jovem Mai, ele disse que não duraria muito com uma mulher assim, então era melhor voltar ao sistema o mais rápido possível. Os personagens entraram na sala. Mai avisou que se ele fizesse algo obsceno, ela o esmagaria com um dos punhos. Aparentemente, o personagem principal não tinha intenção de fazer nada obsceno. Ele pediu a Miss Mai que se deitasse na cama, após o que iniciaria imediatamente o tratamento. Inclinando-se sobre a cama, a menina perguntou se precisava deitar-se na cama. Mai deitou-se, perguntando se estava fazendo tudo certo. A garota era tão linda que Mike mal conseguia conter seus pensamentos. Ele pediu para a senhorita apenas se deitar e não se mexer. Mike já estava irritado com o sistema por causa de sua longa ausência e o chamou de lixo. O sistema foi ativado e chocou o herói com tais palavras, ordenando-lhe que pedisse desculpas. O herói caiu devido ao choque elétrico e caiu de cara nos lindos seios de Miss Mai. Ele imediatamente se levantou e pediu desculpas, dizendo que havia tropeçado. Após pedir desculpas a Irene, ele perguntou que tipo de doença a menina tinha. O sistema dizia que a micção incontrolável tem muitas causas. O herói precisa usar a supervisão para ver se há algum ponto vermelho dentro da menina. Após examinar a menina, ele viu um pequeno poder vermelho que estava afetando seu corpo. Irene disse que esses eram os sintomas da chama, então nenhum médico poderia curar a menina. Para ajudá-la é preciso usar a técnica de massagem e agulha método. O herói pediu a Mai que se despisse para tratamento. A garota não sabia o que ele iria fazer e isso a assustou. Mike e Mai já haviam passado muito tempo em tratamento, então Ty começou a suspeitar que o herói estava enganando. A menina gritava muito, provavelmente estava muito desagradável ou até com dor. O próprio herói não acreditava que pudesse realmente curar Miss Mai. O sistema dizia que faltava apenas meia hora para o final do tratamento. O herói deveria se concentrar. Ele deve encontrar o ponto que irá injetá-lo 3 vezes, em seguida, fazer uma massagem média de acupuntura. O herói estava muito concentrado em encontrar o ponto e local certos para a injeção.
Ele injetou a garota no lugar certo, após o que a energia vermelha começou a deixar o corpo de Mai. Ele disse que terminou o tratamento e agora ela está completamente saudável. Justo naquele momento, o avô de Mai irrompeu na sala. Mike disse para não se preocupar, o tratamento correu bem e ele já terminou. A menina achava que ele era realmente um mestre em seu ofício. O tratamento era excelente, então ela deveria torná-lo seu. Mai disse ao avô que sua doença realmente havia sido curada, então Mike era um ótimo sujeito. Ela agradeceu ao herói por tal trabalho, mas ele respondeu que a doença era facilmente tratada e não havia necessidade de ser tão educado. Tai não acreditou e correu até a garota para medir seu pulso e descobrir a verdade. Ele ficou verdadeiramente surpreso, sem entender como conseguiu curar uma doença tão difícil para muitos médicos. O herói não se esqueceu de sua discussão com Tai e ele mesmo lembrou disso. Ele disse que isso realmente não importa porque é apenas uma pequena doença, então por que recorrer a apostas tão pequenas? Tai disse ao herói para não se orgulhar e ele, por sua vez, sempre cumpre suas condições. Tai realmente deu ao nosso herói todo o dinheiro que ele merecia, o que deixou o próprio personagem principal muito feliz. Miss Mai foi buscá-lo no carro. Ela disse que era uma gratidão pelo trabalho que ele havia feito em sua doença. O herói nunca pensou que fosse tão fácil ganhar dinheiro. Ele quer pedir conselhos a Galé sobre como administrar tanto dinheiro. Irene avisou Mike que uma energia poderosa estava se aproximando deles e para ter cuidado. Eles viram um cometa brilhante no céu voando sobre toda a cidade. Ele perguntou ao sistema o que era. Irene respondeu que isso não é algo do mundo deles. Precisamos ir ver esse cometa. O herói ficou surpreso e perguntou se tal asteroide definitivamente não pertencia ao mundo dos mortais comuns. O asteroide caiu na floresta, colidindo com as árvores. Ele deixou para trás uma cratera de tamanho decente e um rastro da queda. A partir de uma vibração tão poderosa, animais e pássaros próximos começaram a se espalhar. Mai não entendeu por que eles pararam no meio da estrada e por que o herói saiu correndo do carro. Ela não viu a mesma coisa que Mike, então não tinha ideia de que em algum lugar havia um asteroide que não era do mundo deles. O herói perguntou ao sistema por que Mai não conseguia ver esse asteroide e a fumaça que saía dele. Ela respondeu que nem todos conseguiam ver e valia a pena se apressar. Também vale a pena deixar Miss Mai aqui, pois pode ser muito perigoso perto dele. O herói concordou, virou-se para a senhorita e disse que de repente se lembrou que havia parentes por perto que ele gostaria de visitar, e para que a menina fosse mais longe sozinha, ele ficaria aqui. Mai nem teve tempo de reagir antes de Mike correr imediatamente para a pedra caída. A menina percebe o comportamento estranho e misterioso do herói, dizendo que muito em breve ele se tornará dela. O herói caminhou pela floresta guiado pela fumaça, que era uma trilha convencional que levava à própria pedra. Vendo uma coluna de fumaça bem de perto, o herói percebeu que haviam chegado ao lugar que precisavam. Ele convidou o sistema para dar uma olhada no meteorito. Nada era visível devido à fumaça espessa que cercava a área ao seu redor. Entre a fumaça no chão, ele viu uma luz brilhante que vinha de um cristal vermelho. O herói pensou que fosse um tesouro. O próprio sistema não tinha certeza de que tipo de pedra era, então a levou para análise. O tempo de análise levará 7 horas e 38 minutos, e ela também sente que existem outros cristais semelhantes por perto. O herói começou a examinar a área em busca de cristais. Ele encontrou outro cristal, verde de formato redondo, não mais igual ao anterior. Ele olhou para ele. O próprio sistema ainda não entendia o que eles enfrentavam. Mas então de repente ela se lembrou que era um cristal roxo dourado. Se ela pudesse limpá-lo, seria um bom espaço portátil. O herói não entende do que estamos falando. Nunca ouviu falar de nenhum espaço portátil. Para todos os imortais no mundo mortal, existem muitas armas que requerem armazenamento. Eles também podem usar este espaço como teletransporte. O herói imediatamente pensou em teletransporte, como no famoso mangá. Irene diz que esta é uma habilidade básica, mas se você usar agora, a força do herói não será suficiente para indicar o destino, mas quando ele aumentar seu nível de cultivo, ele poderá controlar essas habilidades. O herói não entende por que precisa dessa habilidade se será teletransportado para qualquer lugar. O sistema naquele momento suspeitava de algo. Sentindo que algo estava errado, o sistema gritou para o herói correr. Ele não entendia por que ou porquê. Imediatamente uma forte rajada de vento o atingiu. O herói estava assustado, não estava claro de quem poderia ser a aura. De repente, viu um homem em um dos galhos da árvore. Ele apenas ficou parado na árvore e olhou para o herói. Este era outro cultivador. Se o herói lhe desse o cristal obedientemente, ele não o mataria. Mike disse que não tinha cristais, não entendia do que estavam falando.
Irene admitiu que atrairia muitos cultivadores com esses tesouros, então o herói realmente deveria fugir. Além disso, as habilidades desse cultivador são superiores às de Mike. O personagem principal aparentemente não queria recuar tão facilmente, disse que estava tudo em ordem e que teve uma ideia. O cultivador ficou indignado com esse comportamento do herói, mas Mike imediatamente começou a enfiar os dentes nele, dizendo que o homem é muito bonito e despreocupado. Por que ele não dá esses tesouros ao herói? Ele ficará muito grato em retornar. Isso não convenceu o cultivador. Ele disse que o herói era esperto, mas ainda assim tinha que lhe entregar o tesouro. Ele pulou da árvore, dizendo que era o caçador mais bonito por aqui, percorreu 8 cidades em uma área de 10 milhas. Aterrissando no chão, ele ficou bem na frente do herói. O cultivador disse que se o herói não desistir do cristal imediatamente, ele o quebrará em pedaços. O herói pareceu cair em estupor, sem responder uma palavra. Vendo que o herói estava em silêncio, o cultivador disse que provavelmente estava morrendo de medo dele. Eles não deveriam ter medo dele porque ele é um ladrão muito bom, não importa o que isso signifique. O herói disse calmamente que o homem não deveria ser muito alegre, agora alguém está vindo para cá. O cultivador estava com medo de que alguém quisesse levar seus tesouros. Ele se virou, mas não havia ninguém perto deles. Percebendo que Mike queria enganá-lo, ele se virou para ele. Mas o herói já havia fugido do homem, nem teve tempo de dizer uma palavra. Ele percebeu que o herói havia conseguido enganá-lo, afinal. O cultivador rapidamente começou a correr atrás do herói, gritando para que ele parasse e se deixasse matar, mas o personagem principal não parava de fugir. Irene avisou ao herói que o cultivador os havia alcançado, então ele deveria ter cuidado agora. O homem realmente os alcançou, já estando bem ao lado do herói, ele balançou e acertou o Mike com muita força, mas conseguiu desviar do golpe. O cultivador disse-lhe para nem pensar em escapar dele. Os golpes do homem foram muito rápidos e fortes. O herói entendeu isso e ainda conseguiu se esquivar. Ele ficou chocado com a velocidade dos movimentos de seu oponente. O homem não ia recuar e quer ver onde o herói se esconderá desta vez. Irene gritou para o herói: "Cuidado!" O cultivador balançou incrivelmente rápido e quis acertar o herói. Mas antes que pudesse, o personagem principal desapareceu em algum lugar, como se tivesse simplesmente evaporado. O homem ficou chocado com o desaparecimento do herói. Não entendia para onde poderia ter ido. O personagem principal não conseguia recuperar o fôlego. Quase deixou esse idiota matá-lo. Foi muito perto. Ele calculou o tempo da limpeza de Irene. Assim que voltasse para casa poderia aproveitar ao máximo essa habilidade. O herói nunca pensou que as pessoas pudessem se esconder neste lugar incompreensível. O sistema respondeu que ele não deveria se orgulhar disso. Embora ela visse que os imortais estavam escondidos nesta coisa, mas este lugar não é para pessoas. Ele não poderá ficar aqui por muito tempo. O cultivador ainda não entendia como pôde desaparecer tão de repente, se esse cara era um mestre. Usando o poder do teletransporte, o herói vai punir o ladrão. O personagem principal apareceu atrás do agricultor, pegou um tijolo e jogou na direção do homem, dizendo que iria brincar com ele. O ladrão não esperava que um herói aparecesse atrás dele e jogasse um tijolo nele. Imediatamente o tijolo prometido voou na cara do cultivador. O herói disse que pegar as coisas dos outros e fazer escândalos é muito ruim. O cultivador chamou o herói de canalha que pensa que não vai revidar. O homem nem teve tempo de dar um golpe quando o herói desapareceu de repente no ar, tão abruptamente quanto apareceu. O herói desapareceu novamente. O cultivador não conseguia entender para onde tinha ido. Mike reapareceu atrás do ladrão, dizendo que já havia contado a ele antes. Ele quer se divertir bastante com o homem, e nessa hora dá uma joelhada na virilha dele. Ele disse que daria conselhos gratuitos, segurando o cultivador pela cabeça e olhando para ele com orgulho. O cara jogou o ladrão atrás da cabeça, dizendo que antes de tentar tirar os tesouros dos outros, você deveria pensar que não vai conseguir escapar impune. Isto foi seguido por um poderoso lançamento do cultivador no chão, e o chão rachou ao redor deles. O cultivador caído no chão disse que admitiu seus erros e pediu ao herói que o deixasse ir. Mike o mandou embora, disse que não queria mais vê-lo, mas parecia que o cultivador estava tramando alguma coisa. Irene alertou o herói sobre o possível perigo do ladrão. Na verdade, ele rapidamente se levantou e começou a fazer algo embaixo dele. Suas roupas estavam rasgadas, ele começou a aumentar as trocas, como se estivesse aumentando sua massa. Como resultado, ele se transformou em um grande chefe. O herói ficou tenso. O cultivador disse que Mike é um cara capaz o suficiente para revelar seu trunfo, mas hoje o inimigo vai mandá-lo para o inferno. Naquele mesmo momento,
O inimigo simplesmente desapareceu no ar sem ter tempo de dizer uma palavra. Acontece que o herói teletransportou seu inimigo para algum lugar, aparentemente para um lugar desconhecido. O homem se viu no meio de areias sem fim, num terreno baldio, sem uma única pessoa. O herói já estava feliz por ter ensinado uma lição ao oponente, mas então alguém apareceu atrás dele novamente. Era um cara muito parecido com o cultivador com quem Mike acabará de brigar. Ele pediu para lhe dar voluntariamente todos os objetos. Acontece que era o irmão mais novo daquele homem. Por isso eles são tão parecidos. O herói se divertiu com tamanha mudança na família. Ele estava com raiva porque sabia que seu irmão veio aqui sem avisar, mas sem ter tempo de se opor ao personagem principal, ele foi até o irmão, lá no deserto. Os irmãos se viam e não entendiam o que cada um deles estava fazendo aqui e como vieram parar aqui. Voltando para casa, os personagens falaram sobre como o cara, ao teletransportar as pessoas, desperdiça sua energia, por isso se sente muito fraco. O teletransporte requer muita energia espiritual, ele deve ter mais cuidado com seu corpo. Mike não poderá usar o teletransporte num futuro próximo. Passando por um portão, o cara percebeu como um grupo de homens queria fazer algo muito ruim com uma garota. Um deles disse que gostaria de brincar com essa irmãzinha. Ela o chamou de bastardo. A garota era professora universitária. Ela tinha 27 anos. Essa multidão já se reunia para atacar a pobre menina. Chamavam-na de selvagem e teimosa como um cavalo. Mike caminhou até eles e agarrou o cara central pelo ombro. Ele também perguntou se poderia se juntar a eles. Ele lidou facilmente com toda a multidão de homens vis. O herói está muito cansado. Usar o teletransporte tira muita energia dele. A garota, ao ver o herói em pé, ficou assustada, pensando que ela estava ao mesmo tempo com aqueles caras, mas na verdade o herói simplesmente a salvou. Ele disse para ela não ter tanto medo porque ele já havia derrubado esses caras. No caminho até ela ele tropeçou em um cara mentiroso. Aparentemente ele iria cair direto sobre ela. E assim aconteceu, caiu direto na garota, e especificamente no peito dela. Recebeu instantaneamente um tapa na cara. O herói gritou que foi um acidente e não queria cair de jeito nenhum. O cara disse que ela poderia ficar grata por tal resgate, mas ele não caiu de propósito. A menina não ouviu mais nada, parecia que ela estava com muito medo e perdeu a consciência. Irene disse que a aura sombria que cerca a garota é muito parecida com o envenenamento. Eles deveriam ir para um lugar isolado pois poderia ser perigoso. O herói disse que dessa forma de salvá-la aumenta suas chances. Ele a trouxe para o hotel. O homem no corredor disse que não havia quartos livres comuns, só restavam os grandes, e não se pode beber depois das 12. Ele deu a chave do quarto 105. Os gemidos da garota podiam ser ouvidos na sala. O herói estava incrivelmente cansado, ou a garota estava muito pesada ou ele estava muito fraco. Ana chegou ao mesmo hotel. Ela disse que agora Mike definitivamente não a deixaria. Ela foi até a entrada do hotel com as palavras de que agora lhe mostraria suas habilidades. Irene não entende como essa garota ainda não fez uma orgia. Ela tem intoxicações graves e habilidades de desintoxicação não ajudam. O herói só pode curar a garota de uma maneira. O personagem principal ficou chocado com a forma como a garota foi tratada. Ele não queria fazer sexo com ela, então sugeriu que ela apenas encontrasse um antídoto para a doença. O sistema dizia que esses ingredientes são difíceis de encontrar, mas existe uma maneira de retardar o sintoma, diminuir a temperatura corporal. O herói se acalmou com essa informação e começou a olhar para o banheiro. Eles despiram a menina e a colocaram em uma banheira com água gelada. Ana apareceu atrás do cara e perguntou se ele se lembrava dela. Os heróis ficaram surpresos com a aparição inesperada de Ana, perguntando-se o que ela precisava. Ele perguntou à garota como ela chegou aqui. Irene disse que Ana não é tão simples, ela nem percebeu como entrou. Suas habilidades de luta chegam a 100. Na sala ao lado, um homem estava dizendo a uma garota que iria torná-la muito gentil. Ela o chamou de nojento, após o que Mike correu pelo quarto, criando também um buraco na parede. O personagem principal ainda conseguiu desacelerar, mas um golpe com tanta força o deixou claramente em estado de choque. Ana entrou por um buraco na parede, disse que achava que o herói poderia ser um cultivador, mas não tinha ideia do quão fraco ele era. O herói perguntou a Irene o que ele deveria fazer. Ele quase não tinha mais energia espiritual, ele não era seu oponente de jeito nenhum. Ela é 20 vezes mais forte que ele, o sistema não sabe como ajudar, ele é como uma formiga para um elefante. Ele perguntou o que deveria fazer então. Ana já havia pegado ele pelas roupas e levantado. Ana disse ao herói que sua família não é alguém que pode ser facilmente provocado, então ele corre rapidamente para o hospital e pede desculpas ao irmão.
O herói começou a dizer que estava enganado. Ela era muito bonita e talentosa. Não estava claro como ele conseguia fazer isso. Irene diz que a pedra que encontraram foi estudada. É uma pedra vermelha imortal comum. Foi feita pela deusa Nuva. Ana percebeu que o personagem principal não queria simplesmente desistir. Ela jogou Mike por cima do muro e na rua, dizendo que estava dando uma chance a um herói. Após esse ataque, ele deveria ter voado direto para o inferno, segundo Ana. A heroína voltou, dizendo que mesmo sendo policial, ainda teria que pagar pela destruição das instituições públicas. Ela ficou surpresa que Mike ainda não estivesse morto. O sistema dizia que esta pedra da deusa Nuva não só fortaleceria seu corpo, mas também criaria um escudo ao seu redor, mesmo que seu ataque fosse de 100 unidades, seria como enfiar um palito em uma pedra dura. A policial atacou o herói, dizendo que ele tinha o direito de lhe contar algo. O herói respondeu que embora sua aparência seja muito glamourosa, seu comportamento é nojento. Desejando uma morte rápida no inferno, a garota acertou o herói, mas ele conseguiu pular para trás para que o golpe atingisse a parede. Eles começaram uma briga natural. Ana balançou as pernas na tentativa de acertar o personagem principal. Ela disse a ele para não se intimidar se ele tivesse um intestino fraco. Cada um de seus golpes passou por nosso herói, ele poderia se esquivar de cada um de seus ataques. Em algum momento, o herói se viu nas costas da garota. Com um golpe certeiro acertou uma zona especial nas costas. Após esse golpe, Ana desmaiou imediatamente. Ele respondeu que tinha que fazer isso porque agora estava salvando uma senhora e não poderia brincar com Ana por muito tempo. Ele olhou para a banheira em que a menina estava deitada e certificou-se de que estava tudo bem com ela. Ele colocou Ana na cama, dizendo que ela poderia esperar aqui. Ele tinha que salvar aquela garota antes que ela chegasse. Mike chamou Irene e a água do banheiro feminino ficou preta. Irene disse que a garota ficaria segura por um tempo, mas o herói ainda precisava encontrar um antídoto. A água do banheiro feminino ficou realmente preta, até os pedaços de gelo ficaram pretos. O cara estava pronto para correr atrás dos ingredientes. Ele até perguntou ao sistema o que eles precisavam, mas ela o impediu. São ingredientes incomuns, não podem ser encontrados tão rapidamente, desde que os sintomas dela estejam estáveis. Não vai qualquer problema. O principal é encontrar um antídoto dentro de um mês. Ela poderia ter dito antes que o herói estava muito preocupado com a garota. Como ela estava bem, ele quis levá-la para a cama, em vez de mantê-la no banheiro o tempo todo, quando a senhorita Ma entrava no quarto. Ele ficou surpreso com a chegada dela, pois simplesmente não esperava vê-la aqui. Ainda assim, ele ficou muito surpreso com a chegada dela. Mai disse que de repente quis vê-lo, então ela veio. Para ela não é tão difícil. Mas então ela viu duas garotas deitadas na cama dele. Ela não gostaria de descobrir que essas meninas eram pacientes de Mike. Mas ela acertou. O herói diz que está tratando de um deles, e o segundo simplesmente teve problemas. Mai responde que o motivo pelo qual ela o procurava não era para encontrar garotas em sua cama. Então por que ela procurou tanto pelo nosso herói? Ela ficou um pouco confusa com essa pergunta. Ela procurava que ele o convidasse para ser seu assistente particular, mas apenas para tratar sua doença e massageá-la todos os dias. O herói não poderá fazer companhia à menina todos os dias, já que é estudante. Isso é fisicamente impossível. Ela nunca perguntou a ninguém, então ele deveria ter aproveitado a oportunidade. E neste momento, os gritos de uma busca policial podiam ser ouvidos do lado de fora da porta. Irene disse ao herói que talvez eles estivessem procurando pelo oficial Ana, e as duas garotas em sua cama poderiam levantar suspeitas, então era melhor ele não ficar aqui e correr pela janela agora. Ao se despedir, ele disse a Miss Mai que estava atrasado para a escola, ao que ela disse que poderia lhe dar uma carona. Havia uma enorme pilha de dinheiro na rua perto do carro da senhorita. O homem disse a ela que as contas que ela instruiu foram enviadas para a escola. Mai disse ao herói que recentemente ganhou 1 bilhão da médica. Se ele concordar em ser seu assistente, ela mandará seu povo ir, ou ele poderá viver sozinho, sem jogar essa enorme pilha de dinheiro na rua. O personagem principal, é claro, deseja tal quantia, mas nunca pede nada em troca dos outros. Finalmente, a senhorita disse-lhe para pensar cuidadosamente sobre a proposta dela novamente. Ele perguntou ao sistema o que deveria fazer agora com tamanha montanha de dinheiro. Irene o lembrou da existência de seu espaço portátil, para que ele pudesse colocá-los ali. Depois de colocar o dinheiro naquele espaço, o herói percebeu que o dinheiro não era mais um problema para ele. O sistema também disse para ele descansar bem hoje, já que um treino especial o espera amanhã. O herói começou a ficar indignado, estava exausto e queria dormir o dia inteiro amanhã.
Uma garota parada na cobertura do hotel assistia à cômica discussão entre o protagonista e o sistema. A mãe dela veio ao hospital para ver Ana. Ela perguntou à filha o que aconteceu. Ontem ela desmaiou e acabou no hospital. Ana disse que na verdade perdeu para Mike na tentativa de vingar seu irmão Lee. A mãe dela ficou brava com o personagem principal. Ele bateu nos dois filhos dela e os mandou para o hospital. Seu filho, o Sr. Lee, também foi espancado por Mike. E agora ele se atreveu a zombar da filha dela. Pelos filhos dela, ela está pronta para matar Mike hoje. Gail e Mike chegaram ao banco de manhã cedo e carregavam consigo sacolas grandes. Mike apontou a placa para Galé e perguntou se ele sabia o que era. O bancário perguntou como poderia ajudar nosso herói e seu amigo. Mike disse que queria fazer um depósito no banco deles e criar um cartão de nível VIP, ao qual o funcionário disse com orgulho que para isso precisava de 600 milhões. Mike disse que era uma quantia pequena e eles tinham cartões de nível superior. O trabalhador disse que todo mundo pode falar assim em grande estilo. Olhando as roupas do Mike, o homem chamou o segurança. O segurança agarrou Mike pelos braços e começou a arrastá-lo para a saída, enquanto o herói gritava que queria investir 1 bilhão. Galé ficou chateado. Ele disse que se soubesse que Mike veio aqui para tirar sarro dele, ele não iria acordar tão cedo, não tem graça nenhuma. O trabalhador, ao ouvir a palavra bilhão, achou que o personagem principal era louco. Todas as outras pessoas no banco começaram a rir do herói e de seu amigo. O gerente do banco ouviu o barulho e saiu do escritório perguntando quem fez o barulho tão cedo. Que tipo de caos está acontecendo no banco desde amanhã? O funcionário imediatamente abordou o gerente e começou a se explicar, dizendo que 2 malucos tinham vindo ao banco. Mike começou a dizer ao gerente que aquele cachorro, na forma de funcionário do banco, não estava permitindo que ele depositasse 1 bilhão na conta deles. O trabalhador disse que se por algum milagre esse jovem tivesse 1 bilhão, ele o chamaria de avô. Mike abre a sacola que ele e Galé trouxeram, e descobre que a sacola está completamente cheia de dinheiro. O herói imediatamente disse ao trabalhador que a partir de agora ele é neto, deixe-o-se ajoelhar e chamá-lo de avô. O gerente ajoelhou-se ao lado do funcionário e implorou a Mike que fosse ao banco. Vendo que o trabalhador ainda estava de pé, o personagem principal disse-lhe para não ser astuto e também se ajoelhou. O gerente também gritou com o funcionário por não fazer o trabalho. Embora os 2 trabalhadores chamassem o herói de avô, ele lhes deu um conselho: não desprezar os outros com olhos de cachorro. Mesmo assim, Galé perguntou ao amigo onde ele conseguiu uma pilha tão grande de dinheiro. Mike entregou a Galé um cartão de banco e disse que poderia ficar com ele. Tendo também olhado para o amigo, ele mencionou que não deveria permitir que ninguém o desprezasse. Galé começou a chorar com a gentileza de seu amigo. Irene disse que como Mike já havia concluído seus negócios, eles deveriam começar a se preparar para o treinamento. Ela tinha acabado de pesquisar que havia uma montanha na cidade próxima. Havia muita energia espiritual ali. Um bom lugar para cultivo, eles poderiam ir para lá agora. Ele se despediu de Galé, dizendo que precisava ir para uma montanha em uma cidade vizinha para voltar para casa sozinho. Galé avisou seu amigo que, segundo histórias recentes, um fantasma com roupas vermelhas estava vagando por aquela montanha. Algum carro está passando a noite por aquelas mesmas montanhas. O navegador disse que faltavam 5 milhas para o destino. Havia uma curva acentuada à frente. O homem disse que foi um erro levar a missão tão longe bêbado. A silhueta de uma mulher com vestido vermelho apareceu de repente na estrada em frente ao carro. O homem estava assustado. Ele dirigiu mais alguns metros. Olhando pelo retrovisor, não viu ninguém. O motorista ainda citou alucinações e falta de sono. De repente, essa mulher apareceu no banco de trás do carro dele. Virando-se, ele realmente viu uma mulher assustadora no banco de trás. Durante o dia, o carro do nosso herói circulava pela mesma estrada. Acontece que Galé foi com Mike porque, segundo ele, o herói com certeza seria atacado por aquele mesmo fantasma. O personagem principal ficou agradavelmente surpreso com a gentileza de seu amigo. O sistema disse a Mike que um fantasma com roupas vermelhas poderia fornecer uma boa quantidade de energia e, se ele realmente existisse, eles teriam encontrado o tesouro novamente. Neste momento Galé adormeceu ao lado de seu amigo. A estrada acabou sendo longa. O herói, ao saber que os fantasmas realmente existem, quis ver as almas de seus pais. Irene não disse nada ao herói em resposta. Aparentemente ela sentiu pena dele. O carro dirigiu por muito tempo pelas estradas rochosas da montanha. No recuo acima tinha uma menina e um rapaz. Eles estavam vigiando o carro do herói. A menina chamou o rapaz de irmão e disse que esse é o homem que roubou o tesouro antes deles. Eles devem devolvê-lo. A garota disse que iria bolar algum plano.
Os heróis chegaram ao hotel nas montanhas. Mike recebeu um cartão para a suíte presidencial no último andar, enquanto Galé admirava a beleza do hotel. Galé admitiu que seria a primeira vez em sua vida que visitaria a suíte presidencial, mas por que Mike precisava vir aqui? Os personagens entraram no elevador. Mike disse que veio aqui para dar uma folga no dinheiro e levou o amigo como companhia. A mão de alguém apareceu na porta do elevador. Alguém quase perdeu o elevador. As portas se abriram e uma linda garota entrou no elevador. Ela entrou no elevador e ficou na frente dos rapazes, de frente para a saída. Galé ficou fascinado com a beleza da jovem. Aparentemente ele gostava muito dela. Ele já percebeu que não foi em vão que veio aqui. A porta do elevador se fechou e ele partiu, a garota ainda parada na frente deles. Mike já havia adivinhado que algo estava errado com a garota e perguntou a Irene sobre isso. O sistema confirmou que essa garota também é uma cultivadora. Agora ela está tentando conter sua energia espiritual, mas o cara ainda consegue vê-la. Ela é uma cultivadora mediana. A garota saiu no mesmo andar que os rapazes. O amigo do herói ficou muito feliz porque a garota parou em frente ao quarto deles. A garota olhou para o herói e simplesmente sorriu sem dizer uma palavra. O herói ficou cauteloso. Galé não parava de falar sobre essa garota. Ele disse a Mike que ela era muito bonita. E como ela morava em frente a eles, ele precisaria convidá-la para brincar com eles à noite. O herói disse porque o cara não vai cumprimentá-la um pouco mais tarde. Galé concordou. Disse que o número presidencial não interessava mais e que ele deveria relaxar. Mike disse ao amigo para descansar e ele próprio iria tomar um pouco de ar fresco. O personagem principal chegou a uma casa estranha. Irene checou esse lugar. É uma nascente. Seria bom começar a treinar aqui. Antes que o herói pudesse entrar, o fantasma de uma mulher de vestido vermelho apareceu atrás dele. Neste momento Galé estava se preparando para ir até a garota da sala em frente. Alguém bateu na porta. O cara pensou que fosse o Mike. Ele foi abrir a porta como se nada tivesse acontecido. Mike não estava atrás da porta. Em vez dele estava a mesma garota da sala em frente a quem Galé queria ir. A menina ficou só de toalha. Disse que não tinha água quente. Ela perguntou se poderia lavar-se no chuveiro dele. Ela também perguntou sobre Mike. O cara disse que não tinha ninguém aqui e ninguém iria espionar a garota. A garota sorriu docemente em resposta. Nesse momento Mike perguntou a Irene de que tipo de treinamento ela estava falando. Eles ainda estavam naquela casa estranha. O sistema perguntou se o herói se lembrava do presidente que ele próprio curou. Seu melhor treinamento para cultivadores é a água. Se houver muita energia espiritual, o corpo não será capaz de conter tudo e irá espalhá-la, como no caso do presidente, até que o dono morra. Seu corpo possui toda a energia do mestre, mas está bloqueado, então eles precisam treinar seu corpo para conter a quantidade colossal de energia. O herói perguntou como tudo isso estava relacionado com a montanha que haviam chegado. Devido ao aumento da energia proveniente da absorção, a deusa Nuva criou a pedra. A fonte de energia em um raio de 16 km é a montanha localizada atrás do templo da montanha. Esta fonte contém a energia espiritual de uma montanha inteira, causando fortes rajadas de energia num raio de 32 km. Ela vai treiná-lo aqui, cultivá-lo por 3 dias aqui, o mesmo que uma pessoa normal cultivando por 3 anos. Depois de 3 dias seu corpo estará muito fortalecido. Também neste templo, a restauração da energia espiritual é 10 vezes mais rápida do que fora. Essa chance raramente acontece, então o cara deveria treinar mais. A porta do templo se abriu e algo voou por ela muito rapidamente. Era o mesmo espírito de uma mulher de vestido vermelho. Ela atacou o herói, mas Mike conseguiu se esquivar do golpe. A garota tocou a cortina, mas não o cara. Ele, por sua vez, abriu o fluxo de energia espiritual para que estivesse pronto para a luta. Ele disse que mesmo ao entrar no templo percebeu a perseguição dessa mulher. Este é o mesmo fantasma que os assombrava. Ela parece muito feia. A garota atacou o personagem principal novamente. Ele a agarrou pelo pescoço, mas naquele momento ela desapareceu. O herói viu que não havia ninguém em sua mão, não entendia para onde poderia ir. Ele olhou em volta, ela não estava em lugar nenhum. De repente senti um movimento atrás de mim, sua silhueta era visível ali. O personagem principal se virou bruscamente e conseguiu agarrar o fantasma pelos cabelos. Ele queria muito saber para onde ela tinha ido. Mike se vira e, em vez de um fantasma assustador, ele vê uma jovem que segura pelos cabelos. Ela pediu que ele o deixasse ir, ela estava com dor. O personagem principal tinha medo, não da garota, mas do fato de como esse terrível fantasma poderia de repente se tornar tão bonito.
Ele perguntou à garota por que ela estava assustando as pessoas perto da montanha. Ela perguntou se ele sabia de um incidente que aconteceu aqui há um ano. 4 estudantes da Universidade de C desapareceram. Mike respondeu que naquela época esta universidade perdeu muitos alunos, depois que encontraram mulheres escaldadas. O caso foi encerrado, ele próprio era aluno desta universidade. A menina disse que era uma daquelas meninas que desapareceram. Mike ficou surpreso, como se já tivesse ouvido o nome dela em algum lugar. A garota pediu ajuda para se vingar de um homem chamado Ty. Sim, Mike e a garota pensavam na mesma pessoa, o médico gênio, Ty. Isto aconteceu há um ano. A sua família mandou-a estudar na universidade. Ela precisava de dinheiro, por isso arranjou emprego num hotel internacional. As suas condições favoráveis a fisgaram. Mas ela nem imaginava que no primeiro dia de trabalho seria forçada a beber álcool e assediada. Mas TY imediatamente a ajudou a expulsar aquela escória. Ele se apresentou como um médico gênio. Ela lhe fazia companhia toda vez que ele bebia. Com o tempo, eles se tornaram próximos. Ela percebeu que tipo de pessoa ele era e suas preocupações foram embora. No feriado de Kingman, ele a convidou para uma viagem às montanhas. Tai a trouxe para este templo, deu-lhe de beber, ela ficou tonta. Depois ouviu alguém chamando o mestre e o tempo acabou. E quando ela acordou, ela já era um fantasma. Irene disse que nunca pensou que TY fosse tão cruel. Ele transformou uma linda jovem em um fantasma assustador com roupas vermelhas. Antes de ela morrer, ele colocou roupas vermelhas nela. À noite ele pendurava a garota em uma tábua de madeira. Ele amarrou um peso nos pés dela para segurar as 3 almas. As 7 almas restantes saíram do corpo. É bastante doloroso, mesmo para um fantasma. A única maneira de trazê-la de volta é coletar as 7 almas perdidas e devolvê-las ao corpo. Mike ficou chocado com a crueldade de TY. Por que ele fez isso com uma jovem? Irene respondeu que eles fazem isso para prolongar a vida de alguém. A menina chorando implorou ao rapaz que a salvasse. Todas as manhãs era como se milhares de agulhas estivessem penetrando em seu corpo. Doía demais. Ele prometeu à garota que Tai pagaria por essa crueldade. Ele perguntou ao sistema se havia alguma opção para parar o tormento da menina. Ela disse que a menina precisava ficar atrás da montanha onde estava localizada a fonte. Isso ajudaria a parar temporariamente o tormento. Ele disse para a menina ficar no templo e não sair. A fonte atrás da montanha a ajudaria a parar temporariamente seu tormento. Ele retornaria logo, assim que surgisse a ideia de salvá-la. A garota agradeceu sinceramente ao herói e sorriu docemente. Mike sugeriu que Irene olhasse esta fonte. Depois de ver esta fonte com seus próprios olhos, Mike disse que este é realmente um lugar maravilhoso para o cultivo. O sistema avisou ao cara que Tai conhecia o método de transformar uma pessoa em fantasma. Ele poderia ser muito forte, deveria ter cuidado, mas o herói queria começar a treinar imediatamente. No hotel, a garota da frente ainda foi tomar banho de galé. Ele, por sua vez, apenas sentou e assistiu TV, esperando a menina sair do banho. Aí ele percebeu, para se lavar no meio da noite. Logicamente, ela deveria ter contatado a administração. É óbvio que ela gosta dele e quer seduzi-lo. Imediatamente a garota estava atrás dele, segurando uma corda nas mãos e rastejando lentamente em direção a galé. O cara sugeriu assistir a um filme juntos, pois ela já havia se lavado. A garota concordou, alegando tédio, mas em sua cabeça ela ainda mantinha o pensamento de que precisava encontrar o momento certo para acabar com galé. Ela sentou-se ao lado dele e sugeriu assistir a um show de sexo noturno. Galé gostou da ideia, mas ainda ficou surpreso com a pressão dessa garota. Ela também sugeriu convidar o amigo dele para se juntar a eles para que os 3 pudessem assistir ao show. Mike de repente veio até eles. Galé disse que estava atrasado e eles já estavam se divertindo. Na frente de Galé não estava o mesmo Mike magro, mas um cara muito animado. Galé não o ignorou e perguntou quando ele conseguiu ficar tão animado. O herói disse que precisava urgentemente de um banho. Todo o seu corpo estava queimando após o treino. Mike ficou surpreso ao ver o vizinho sentado no sofá. Galé apresentou o Mike e o vizinho um ao outro. O cara não se interessou, não queria continuar se conhecendo, então foi tomar banho. Galé tentou explicar ao amigo o que a garota fazia no quarto deles à noite, mas o herói não teve tempo para isso. Ele disse que a garota era linda e desejou boa sorte aos dois, enquanto se dirigia ao banheiro. Mike ficou muito satisfeito com o resultado do treinamento. Tais resultados apareceram em apenas 30 minutos. A energia da fonte é colossal, segundo Irene. Em 3 dias pode ficar sem saber o quão forte. Enquanto ele aplicava shampoo na cabeça, alguém bateu à sua porta. Um vizinho entrou no banheiro.
Ela disse que parecia que não tinha lavado o cabelo completamente e que precisava lavá-lo novamente com urgência. Galé estava inconsciente e a garota já estava entrando no banheiro. Mike gritou para ela não entrar porque ele não estava vestido. Isso não impediu a menina. Ela disse que também estava sem roupa e já estava atrás do rapaz. Ela pegou uma faca e perguntou por que Mike estava tão nervoso. A menina brandiu uma faca e continuou perguntando se ele estava nervoso porque a menina tinha vindo matá-lo. Com um puxão forte, a faca já está na garganta da garota. O herói disse que se ela realmente precisasse lavar o cabelo, esperaria até que o herói saísse. A toalha caiu da garota e ela ficou completamente nua. O vizinho gritou. O herói amarrou a menina e começou a perguntar quem a mandou aqui. Ela não respondeu e disse que ele deveria deixá-la ir, senão ela ligaria para o irmão. O irmão dela é o melhor aluno do clã da Espada Louca, mas o herói disse que parece que ela não quer contar a verdade a ele, o que significa que ela terá que usar algumas de suas habilidades. A menina gritou e começou a chamar pelo irmão. Imediatamente a perna de alguém balança em direção à porta do herói. Pedaços da parede da porta voam em direção a Mike e ele é jogado para trás. Parado na porta está o irmão dessa garota, o cara com quem ela ficou e observou o carro do personagem principal no início de sua jornada até aqui. Galé acordou, lembrou que foi aquela garota quem o nocauteou. Ele percebeu que seu amigo estava em perigo. O cara correu para outro quarto, ele tentou avisar o amigo que essa garota não era nada gentil e meiga. Imediatamente ele viu Mike voando em sua direção. Os caras voaram de volta juntos. Galé caiu primeiro e Mike caiu em cima dele. O herói se levantou como se nada tivesse acontecido, ficou surpreso com a força desse cowboy e com a aterrissagem incomumente suave. Depois disso ele viu seu amigo embaixo dele, em quem estava sentado. Mike começou a se preocupar com o estado de seu amigo, ele o sacudiu de um lado para o outro tentando trazê-lo de volta à consciência. O irmão do vizinho também veio ao mesmo quarto, disse que o próprio Mike tinha acabado de matar seu melhor amigo, porque ele não mostra sua verdadeira força. O herói respondeu que alguém como ele não é digno de ver a verdadeira força. O cowboy perguntou o que ele disse ali. O herói se chamava Irene. Ele já havia falado algumas palavrões para ele, agora não faria mal nenhum descobrir como derrotá-lo. O sistema respondeu que ele era um mestre no clã das Lâminas Loucas, então o herói não seria capaz de derrotá-lo. Se não fosse pela pedra da deusa Nuva, o herói já teria morrido. Ele pergunta o que deveria fazer então, afinal ele não deveria morrer ali. Enquanto o herói lidava com Irene, o vaqueiro já se preparava para atacá-lo. Irene aconselhou o rapaz a pular pela janela, eles conversariam depois que estivessem em um local seguro, tempo durante o qual o herói conseguiu desviar do golpe e fazer para si um escudo mágico dos ataques do cowboy. Mike voou pela janela. O vaqueiro e sua irmã voaram atrás do herói, aproximaram-se e pularam pela mesma janela. Mike pousou com sucesso. Agora ele pergunta ao sistema o que fazer a seguir, esses dois não desapareceram em lugar nenhum e ainda querem matá-lo. Irene responde que o alvo deles é ele, as características de cada um do clã da espada são superiores às dele, mas eles ainda têm um ponto fraco. Então, inesperadamente para o herói, dois de seus oponentes caem no chão. Ele precisa descobrir seu ponto fraco rapidamente, caso contrário eles o alcançarão. Seu ponto fraco é a força física. Ele perguntou qual deveria ser exatamente o poder. O sistema deveria ser mais preciso, ao mesmo tempo que ele montou novamente um escudo mágico para si mesmo. Sua técnica de luta consiste em combinar seu poder espiritual para atacar. Quando atacam canalizam muita energia espiritual para o ataque. Sua desvantagem é usar muito poder espiritual, então eles têm que correr. Ele deve usar sua velocidade para gastar toda a sua energia. O herói começou a correr por toda parte, até pulando nas árvores. Com um leve movimento, ele pulou no galho de uma árvore. O vaqueiro pediu à irmã que bloqueasse o caminho do herói para que ele não pudesse escapar. O cowboy ficou bem embaixo do herói e começou a gritar para que ele lhe desse sua abóbora roxa dourada. O herói disse que já havia limpado há muito tempo. Meu irmão disse que levaria 10 anos para limpar. Ele não é bobo, então não vai acreditar nessas bobagens. O irmão disse que ainda conseguiria o que queria. De repente ele estendeu a mão pelas costas e começou a puxar uma lâmina enorme de suas costas.